Vida de dentista, 40K. E o tema hoje. Aqui, eu ensino dentistas a faturarem R$ 40.000 por mês sem precisar aumentar o número de atendimentos para isso. E o programa Vida de Dentista te ensina a faturar R$ 40.000 por mês sem precisar aumentar a quantidade de pacientes, tá? Meu nome é doutora Daniela D'Angelis e o tema hoje, como ter mais pacientes no consultório. Essa é uma grande dor, não tem como. É uma dor enorme de todo dentista e de todo prestador de serviço. Se a gente presta um serviço, a gente quer prestar o serviço para alguém. E se não tem ninguém na nossa sala de recepção, se não tem ninguém agendado na nossa agenda, como que a gente vai fazer? Né? Ficar olhando para cima, ficar no consultório vazio, é bom, é agradável, dá um nervoso. As contas, a gente vai vendo contas chegarem, sonhos que não realizamos, sem pacientes, não tem muito o que fazer, não é mesmo? Então, por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre esse tema que dói. E é difícil a gente admitir isso, tá? Saudações a todos os dentistas que estão aqui, querem ser um dentista melhor, querem viver da odontologia hoje. São dentistas que ganham de 10 a 15 mil reais ou até menos, que almejam ter sucesso na odontologia através do caminho, escalando o seu negócio, alcançando resultados de 20 mil reais, de 30 mil reais, de 40 mil reais. E aqui eu ensino esse caminho ao consultório de 40 mil reais. Se faz sentido para você, fica aqui com a gente. E esse é um grande benefício, você ter apoio, ter quem já trilhou esse caminho. É um benefício você escutar perspectivas e estratégias de outro tipo de dentista. No caso, eu aqui posso estar te ajudando a entender essa trilha e até passar por ela de forma mais tranquila. E eu vou estar aqui conversando hoje com vocês sobre esse assunto. Não é um assunto fácil, não é um assunto simples. Não é tão simples assim a gente falar de clínica vazia, de não ter paciente, mexe muito com nossa autoestima, porque a gente se dedica, a gente estuda, a gente dá o nosso melhor e não tem esse resultado. E é o lugar da frustração, né? É o lugar que, por que o paciente não me procurou? Esse é o tema hoje. Por que eu não tenho paciente no consultório? Por que a minha amiga tem mais? Por que meu professor está com a agenda cheia? Por que eu escuto que meus colegas têm uma clínica que está bombando e eu não? Tem alguma coisa errada comigo? Será que é minha técnica? Será que eu não sei fazer tão bem assim uma extração? Será que eu não sei fazer tão bem assim uma resina, uma coroa? Os tratamentos que eu estou fazendo não estão ficando na boca do paciente? Os pacientes estão reclamando? Ou será que eu não sei conversar com o paciente? Porque tudo se resume, gente, tudo isso que eu falei aqui, e o que é esse tema, né? Ter pacientes na recepção. Como eu vou ter esses pacientes na recepção? O tema aqui hoje é de que forma você pode fazer para melhorar a sua performance e ter esses pacientes na sua recepção e na sua agenda e no seu dia a dia para performar a sua carreira, o seu crescimento, e na verdade, né, esses pacientes que pagam nossas contas, não é mesmo? Eles que sustentam a nossa vida de dentista, eles que sustentam a nossa carreira, são esses pacientes fidelizados. Esses pacientes valem ouro para gente. E como fazer para ter paciente? Começo de conversa. Principalmente muita gente formando, muita gente chegando agora no mercado de trabalho. No Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo. Então, como que a gente, colegas, podemos nos fortalecer
de uma maneira íntegra, honesta, onde todo mundo tenha os seus pacientes. Então, vamos conversar? E assim, o que, que não é esse tema aqui, né? Ter pacientes no consultório. O que, que não é esse tema? Esse tema, ele não é quando começamos a querer ter pacientes a qualquer custo. E o qualquer custo, ele incide em propagandas enganosas, marketing que não diz a verdadeira mensagem. Eu vejo muitas campanhas de marketing na internet prometendo coisas que não é possível acontecer, colocando preços, colocando antes e depois, fotos e vídeos e promessas que são inalcançáveis, ou promessas que são até duvidosas, ou jeito, palavras de usarem na internet, principalmente captação externa hoje, né? É botar propaganda no Instagram, no Facebook, para te trazer mais pacientes. Eu estou tudo bem com propagandas e captação externa. Mas o que não está tudo bem é, muitas vezes, o paciente se sentir enganado. O paciente se sentir, mas não foi isso que você falou na promessa lá na internet. Ah, não foi isso que eu vi. Não foi isso que aconteceu lá naquele case que você mostrou. E olha aqui comigo o que está acontecendo. Então, como a gente trabalhar as nossas verdades, sabe? Quem somos e para onde vamos? Como dentistas, como profissionais, que nível de profissional eu sou? Eu já fiz uma pós-graduação? Eu já fiz uma, duas, três pós-graduações? Eu já tenho experiência clínica? Ou não, eu estou começando a ter experiência clínica agora, eu não sei nem o que eu faço, não sei nem fazer um orçamento, eu não sei nem fazer um planejamento de um tratamento, eu não sei nem resolver um problema quando acontece aqui na clínica. Essa autoanálise da sua carreira e o lugar que você está nela, você tem que avaliar, porque é uma grande oportunidade hoje, esse tema aqui hoje que a gente está conversando, é como eu vou ter pacientes. Todo mundo, em algum lugar da carreira, onde estiver, se você está começando, se você está no meio, se você já tem 20 anos de formado, 30 anos de formado, em algum dia, em algum momento, você olhou e falou, ué, mas hoje não veio ninguém? Ué, mas não tem ninguém agendado essa semana? Ué, o que está acontecendo? Esse mês está ruim? É um mês ruim? Simplesmente é um mês ruim? E vai passar? Será? Então, trazer pacientes, como ter esses pacientes, eu vou falar aqui para vocês. É uma grande oportunidade você entender o seguinte: mesmo que o dólar esteja alto, mesmo que troque o governo, mesmo que o seu paciente não tenha condição financeira hoje, mesmo que você atenda classes menos né, menos uma classe econômica, classe C, classe D, classe E, mesmo que você esteja começando agora e não tenha todas as especializações e esteja surfando, né, um conhecimento técnico, eu falo para vocês, mesmo que você seja tudo isso, você pode não ter paciente no seu consultório. E é uma dor muito grande, porque sem paciente a gente não pode trabalhar, sem pacientes a gente não paga nossas contas, sem paciente a gente não tem o fluxo da vida, o fluxo do atendimento, o fluxo da transformação. E eu vou te dar um exemplo de pessoas que, mesmo com 100 pacientes na sua recepção, reverteu. Sabe aquela propaganda que você, antigamente, né, tenho mais de 20 anos formada, verdade. Antigamente a gente colocava panfletagem para trazer pacientes de fora para a nossa clínica. E aí começou a ter as leis de proteção ambiental e encerrou, né, toda essa questão de panfletar. Mas dava certo.
Você chamava o paciente ali no meio da rua, o paciente estava passando, fala: "Ai, meu Deus do céu, será que eu preciso mesmo de um dentista? Ah, então tá, eu preciso, vou". Esse paciente, ele chegava, é um paciente que a gente chama de paciente frio. Então, você está fazendo qualquer negócio para ter um paciente, não é mesmo? Você não tem paciente, você está com a clínica vazia, não é? E aí o paciente chegava. Ah, meu Deus do céu. Ele nem queria estar ali. Às vezes a menina lá embaixo empurrou ele lá para cima, mas ele sumiu. Ou prometeu algum brinde, ou prometeu alguma coisa. Eu trabalhei em clínicas que davam brindes para quem ia no consultório fazer um orçamento gratuito, né? O que acontecia? A maioria, a grande maioria das pessoas, elas eram educadas, elas iam fazer um orçamento, entendiam as necessidades e tal, mas elas não fechavam. O máximo que poderia fechar já era uma questão que elas mesmas já estavam procurando para fazer. Ah, doutora, realmente a menina me abordou ali embaixo e eu tinha uma restauração para fazer, né? Então era uma abordagem, a pessoa já tinha uma restauração para fazer, aquele dente já estava doendo. Ou, ah, não, eu tinha mesmo uma limpeza para fazer. Ela já iria fazer uma limpeza. Então a gente vai abordando e vai pegando as pessoas, né? E vai transformando em orçamentos, em rentabilidade. Funcionou esse modelo um grande tempo. E depois desse modelo de panfletagem, hoje, né, a panfletagem ela é toda virtual. A panfletagem acontece de uma forma paga pelas plataformas, né, YouTube, Facebook, Instagram. Você vai pagar essas plataformas da internet e elas vão panfletar para você, né, o seu panfleto, o que você faz, o endereço da sua clínica. E essa panfletagem, ela não custa barato. Essa panfletagem, ela é cara. E mesmo assim, ela dá certo. Como dava certo antigamente, quando a gente distribuía papelzinho no meio da rua. O que vai acontecer? Vai subir um paciente. E vai subir, vai vir na sua clínica, vai te procurar, e ele vai querer saber preço. É o paciente frio, é o paciente que não tem ligação nenhuma com você. Ele não te conhece, ele não confia em você, ele não sabe o tipo de trabalho que você fez, ele vai te avaliar pela sua cara, pelo seu jeito, pela limpeza do lugar, ele vai avaliar outras coisas, menos o que você pode fazer de transformação para a vida dele. Então, um paciente frio é um paciente que chegou chegando. E vale a pena ter esse tipo de paciente? Ah, Daniela, vale porque eu estou sem nenhum mesmo, e eu começo com esses e depois eu crio a minha clientela. E é uma grande questão entre criar clientela sua própria, né, de indicações do seu trabalho, ou criar uma clientela nova vindo desses pacientes frios, desses pacientes distantes que não te conhecem. Eu fiz os dois, tá? Eu tive as duas experiências. Eu tive a experiência de panfletagem, depois eu fui para a experiência, sim, de fazer captação externa, pagar essas plataformas. E o que eu tive de resultado? Eu vou compartilhar aqui para vocês. É uma grande oportunidade vocês saberem disso, porque muitas vezes a gente fantasia o outro. A gente fantasia que o outro, a clínica do outro está cheia, meu Deus do céu. Agora eu vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês, que são essas clínicas de franquias, né? São clínicas grandes, de faturamento muito alto, porém, e é assim, né, de gente lá dentro, a gente passa na porta e fica, nossa, a clínica tá lotada. Nossa, tá dando muito certo essa clínica, caraca. Olha, a nossa clínica vazia, uma luta, o consultório é pequeno, uma luta que a gente faz todo mês, né? Para pagar nossas contas, para estar no jogo, para estar inserido ali. E o que eu vejo, e o que eu vivi, tá? Nós somos pequenos. Então vamos investir pouco na nossa panfletagem. E é pouco resultado que a gente vai ter. Isso é proporcional, viu, gente? E não adianta ir para o canto da sereia, né? O canto da sereia são as propagandas que a gente vê também, né? Que nós também somos clientes em potencial para uma outra galera aí, que é a galera do marketing, que é a galera do digital, que vão fazer de tudo para pegar a nossa carteira e fazer um trabalho para a gente. E eu vou te falar que a conversão ela é muito baixa, porque são pacientes
que também estão ali, né, virando ali na internet e viu uma oportunidade de atendimento com você. A efetividade mesmo dele sair do virtual para o real, ele é muito mais difícil quando era panfleto no meio da rua. É muito mais distante esse caminho. E para você ter um resultado hoje efetivo com a quantidade de propagandas que tem por aí, é muito, você vai ter que fazer um investimento muito alto para você ter retorno. Quem consegue fazer? Grandes clínicas. Essas clínicas de franquia e clínicas de convênios, essas gigantes, elas conseguem sim, a base do negócio delas é investimento em marketing, é investimento em tráfego. Então elas investem muito dinheiro e tem resultado. Esse é o modelo de negócio deles. Já o meu modelo de negócio, que é um negócio pequeno, mas aqui eu ensino e chego a faturamentos de 40 mil reais sem fazer captação externa. Como isso é possível? É possível, porque tem estratégia para isso, tem caminho, tem passo número 1, passo número 2, passo número 3 para você alcançar isso. E esse ciclo, né, de evolução e esse ciclo de abundância, eu só fui perceber passando por essas experiências. Eu também tive experiência de querer trazer paciente de fora. E é uma mão de obra, né? Você gasta, você investe, e quando o paciente chega lá dentro do consultório, na hora H, uma mão de obra, né, para trazer ele lá de fora até aqui dentro. Aí ele chega aqui dentro. Quando ele chega aqui dentro, é fácil? Não. Eu perco o paciente. Muitas vezes ele já vem perdido, né? Mas muitas vezes eu perco o paciente por não saber fazer um planejamento, um diagnóstico sinistro, um planejamento que cerque todas as necessidades dele. E assim, nesse planejamento, eu faço o quê? Um orçamento alto. Fazendo um orçamento alto, eu consigo seguir a minha linha, meu rumo aos 40 mil, dentistas 40 mil reais por mês, sem ter que aumentar a quantidade de atendimentos para isso, ou seja, sem ter que baratear seu preço, sem ter que se tornar pop demais, sabe? Popular demais, fazer vários procedimentos pequenininhos com a clínica cheia. Não, a gente faz procedimentos maiores, mais caros, por isso que a clínica, o seu consultório, a sua agenda fica mais enxuta, o seu rendimento é maior. Olha a estratégia aí, olha o planejamento de negócio aí. Eu não aprendi assim do dia para a noite. Foi sofrendo muito, sofrendo, 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 sofrendo. Você chega até aqui. Eu sou um exemplo que deu certo. Eu estava sem pacientes na clínica. Nem sempre eu tive clínica cheia. No começo da minha carreira, assim, quando eu comecei a trabalhar, era mais fácil por conta da panfletagem. Eu panfletava, então eu trazia pessoas lá de baixo. Eu trabalhava no Sobrado e no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e era comum essa prática e dava muito bom, sabe? Dava muito certo. E depois passou a ficar mais difícil, porque começou a entrar as propagandas na internet. Aí eu contratei uma agência de marketing para fazer propaganda para mim, porque eu não sabia mexer em nada disso. E, cara, era muita conversa, era muita história, eu tinha que explicar tudo isso pro pessoal da agência, eles me prometiam muitas coisas, e muito que eles me prometiam, isso não rolou, isso não aconteceu, eu não tive essa sorte. E os pacientes que vinham eram pacientes muito crus, assim. Ai, dá para tirar um dente? Quanto que custa? Ai, tá caro. Ai, tá barato. Ai, tá difícil. Ai, é longe. Nossa, você trabalha no Rio de Janeiro? Ai, para mim, eu tô aqui em São Paulo. Ai, não. Ai, olha, 10 reais? Nossa, tá caro. Ai, tá caro. Aqui mais perto de casa tá mais barato. Não vou, não. Ou às vezes a pessoa nem fala com você. Eu tinha uma mão de obra de ficar respondendo essas mensagens, de ficar tentando converter esse paciente do virtual para o real. Eu gastava uma energia, gente. Você gasta uma energia. Ou você tem alguém fodão para trabalhar para você, uma equipe, né, para trabalhar para você. E não era o meu caso, porque eu era muito pequena, né? E até hoje eu sou pequena. Uma opção ser pequena
e trabalhar com fluidez, com tranquilidade, viver da odontologia, viver, ter filhos, ter família, viajar, ter dinheiro, ter investimento, fazer cursos, sonhar, investir, tentar de novo, dar certo, dar errado. Isso é viver da odontologia, experienciar o que a odontologia pode te promover, pode te dar. Foi uma escolha ficar pequena. Então, assim, quando eu comecei, eu tinha a clínica cheia de gente, porque eu trazia esses pacientes de baixo, só que era cheio de gente com procedimento pequenininho, procedimento barato. Fazia uma extração, fazia uma restauração, fazia uma limpezinha. Gente, eram orçamentos assim de R$ 20, R$ 30, R$ 50. A pessoa só deixava isso para mim. Então eu tinha que atender muita gente mesmo, tinha que trazer muita gente. E eu tinha aquela ilusão, ai meu Deus, clínica cheia, ai que coisa boa, agora eu tenho paciente. Eu tinha que trabalhar tanto, eu tinha que tirar tanto dente, fazer tanta limpeza, fazer tanta restauração. Eu vivia naquela roda viva e era problema, porque você tinha muita gente, a expectativa, e eu tinha que vencer o preço, não era a concorrência do preço. Meu Deus, fiquei doida. Fiquei doida. Porque não dava tempo de eu ter uma estratégia de trabalhar aquele paciente, de me dedicar mais para aquele paciente. Era quase assim, né? Então, sem trabalho, sem dedicação, esse paciente vai te indicar? Ele nem sabe seu nome. Do mesmo jeito que você trata ele rápido, ele também vai embora rápido. Ele também some rápido. Ele não vai ficar com você. Não tem como, saca? Então, gente, essa experiência de lotar a clínica é uma ilusão, é uma fantasia, sim. É fantasioso demais a gente achar que por conta que eu tenho uma agenda lotada, eu sou bem-sucedida. Por conta de ter uma agenda lotada, você pode estar cobrando barato. Por conta de ter uma agenda lotada, você pode dar menos tempo e menos atenção para o seu paciente. Por conta de uma agenda lotada, você pode ficar numa berlinda quanto à segurança do seu trabalho, pode responder mais processos, pode ter mais problema de comunicação. Você fica muito exposto. Nós trabalhamos com muita responsabilidade. Tudo que fazemos na boca de um paciente, tudo que prometemos num orçamento, num planejamento, ele depõe a favor de nós, do nosso nome, da nossa clínica, do nosso consultório, ou contra nós. Então, eu aprendi. Eu aprendi que cheguei num ponto que eu falei, nossa, não dá para eu viver da odontologia dessa forma. Clínica cheia, procedimento barato, lutando por preços, concorrência, dentista demais, clínica demais. Como que eu vou fazer? Eu tenho que me diferenciar. E não adianta a gente falar assim, ah, poxa, mas meu paciente não tem dinheiro. Vocês falam isso, né? É uma questão muito forte. E eu também tinha. Eu trabalhei muitos anos aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, num lugar chamado Central do Brasil. Era um lugar muito pobre, muito simples. Ali é o lugar onde todos os trabalhadores do Rio de Janeiro, a força trabalhadora, pega ônibus, pega metrô, pega trem, tem estação do trem, né? Central do Brasil, uma estação de trem. Então, é um lugar muito cheio de gente. Então, pronto, né? Ai, aqui passa muita gente, tem muita gente, eu vou ganhar muito dinheiro porque eu vou atender muitos pacientes e não vai faltar pacientes para mim. Grande engano meu, escuta o que eu tô te falando. Grande engano. Eu enchi a clínica, assim, de pacientes. Não, gente, não é classe econômica, tá? Paciente C, D, E são meus pacientes até hoje. Eles sustentam a minha agenda. Mas fazer procedimentos baratos não sustenta uma agenda. Você viu a diferença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Encher a clínica e sua agenda de pacientes com procedimentos baratos. É diferente de você ter pacientes classe C, classe D. São pacientes que ganham 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês. É essa faixa.
Poxa, Daniela, em como que vai fazer um orçamento? Fazer um orçamento de 10 mil, de 8 mil, 7 mil, 5 mil reais, com essa classe de pacientes. Então, eu tinha muito isso. Eu falava, poxa, mas meus pacientes não têm dinheiro. Eu atendo o babá, eu atendo o motorista do ônibus, eu atendo o porteiro do prédio, eu não atendo a classe A aqui da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, onde eu moro. Não atendo, né? As famílias gloriosas, né? A alta sociedade, ela não frequenta o meu consultório. E eu tô tudo bem com isso. Então, sabendo qual é o meu público, né? Eu imaginei que pronto, vou ter que cobrar barato o resto da vida. E não é assim. Com esse público e trabalhando métodos, trabalhando formas, eu fui alcançando resultados, progredindo resultados, chegando ao resultado de 40 mil por mês, sem ter que trabalhar mais com pacientes para isso, sem ter que atender mais para isso. É isso que eu ensino para vocês. Não é ter fé e nem acreditar, é executar um protocolo de trabalho, executar uma estratégia, sabe? É ter foco, é não perder a linha, é não desanimar, porque quando você tem foco, você alcança, você sabe onde você vai chegar. Então, é esse alcançar, sabe? Essa entrega. Então, o método foi criado a partir de muita coisa dar errada, mas muita coisa deu certo. Que eu consegui virar uma chave com os mesmos pacientes que eu atendia, eu consegui cobrar mais, eu consegui ofertar um tratamento melhor, eu consegui sair da boca, que é o óbvio, e tratar músculo, tratar cápsula, tratar dores, tratar inflamações, tratar, trabalhar, né, tratando com uma odontologia integral. Tem que ser integral, tem que abranger mais a vida desse paciente. Não é só sobre dentes, entendeu? É mais. Aí você consegue dar o salto. Aí o salto é revertido. Esse é o jeito certo. O jeito certo é você trabalhar com os mesmos pacientes que você tem, trabalhar com a mesma classe econômica de pacientes que você tem. Acredita, eles querem mais, eles podem mais, eles precisam da transformação que você vai trazer. Acreditem, é real e tem como aprender, tá? Tem jeito, tem técnica, tem passo a passo. E o jeito certo é esse, é seguir essa trilha, é seguir esse fluxo, porque ficar lá atrás, correndo atrás de pacientes, correndo atrás de preço, a gente vai perder a guerra. Aliás, gente, só vou avisar para vocês, nós perdemos a guerra. Se a gente não trabalha para plano, para convênio e não trabalha para clínica de franquias, nós já perdemos a guerra. Não vamos lutar com eles, porque eles são bons. Isso não é estratégico, não é inteligente. E não é inteligente não é questão de ser mais inteligente ou não. É inteligente a economia de energia que você pode fazer. Foca a sua energia naquilo que você é bom. E você é bom em transformar sorrisos, você é bom em prestar serviço, você é dedicado e tem vontade. Às vezes você está sem o foco. Ter vontade não é ter foco. Ter vontade não é ter estratégia. São coisas diferentes. Saber trabalhar com tudo que a odontologia possa nos dar. Sem ter, gente, que comprar equipamento, comprar resina cara ou trabalhar num lugar luxuoso. Com o que você tem hoje, você pode, você consegue. E se você tem uma especialidade, você pode mais ainda com ela. A gente deixa de executar nossos potenciais. E com isso, a gente não chega a ser um dentista 40K. Querida, já vou, tá? Não chega a ser um dentista 40K. A gente não chega aos nossos ideais e a gente não vive da odontologia que a gente quer. Passo a passo aqui para você. Vou te avisar aqui uma coisa. Passo número 1. Prospecta. Que tipo de paciente você atende hoje? É paciente classe C, classe D, classe E, classe B, classe A? Que tipo de paciente você atende hoje?
Passo número 1. Passo número 2. Quanto você fatura hoje? É satisfatório para você? Passo número 3. Onde você quer chegar? E o que você tem hoje de ativos? Quais são os seus ativos? São as faculdades que você fez? Os cursos que você fez? Posso te dizer quais são os seus ativos? Que você vai anotar aqui? Para você começar a fazer um plano de saída para você? Os seus ativos são seus pacientes fiéis. Eles são seus maiores ativos. Quantos pacientes fiéis você tem? Porque a partir deles, você vai transformar a sua carreira, transformar a sua vida de dentista para um dentista 40 mil. Vamos juntos? Porque aqui eu não vou parar de insistir para vocês. Vocês são capazes, vocês podem mais, vocês podem muito. Muito obrigada. Gratidão por todos aqui, todos os dentistas maravilhosos que querem ser dentistas mais maravilhosos ainda, que precisam transformar sorrisos, mundo e suas próprias vidas, com atendimento de excelência, saindo do óbvio. Vamos junto? Ó, um beijo a todos, até mais!